Tratamentos eficazes são muito necessários para a gente evitar a insuficiência respiratória e as mortes pela Covid-19. Um estudo in vitro relatou uma atividade potencial da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2 e vários pequenos estudos sobre o tratamento com hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19 relatavam resultados promissores. Essas drogas elas são extraídas da casca da cinchona e foram inicialmente utilizadas como antipiréticas pelos jesuítas em 1650, há bastante tempo. São medicações bem absorvidas pelo trato gastrointestinal, mesmo na presença de diarreia, e a cloroquina ela se liga mais a proteínas plasmáticas do que a hidroxicloroquina. Em casos de uso diário dessa medicação, essa droga alcança equilíbrio de níveis plasmáticos em 4 a 6 semanas, enquanto a hidroxicloroquina ela pode demorar até 6 meses para atingir o seu ponto de equilíbrio. Hoje, dia 16 de maio, 10 horas da manhã, eu vou buscar discutir alguns estudos que testaram o efeito da hidroxicloroquina em pacientes com a Covid-19 publicados nos últimos dias. Todos esses artigos foram publicados em revistas renomadas como do New England Journal of Medicine, o JAMA e o British Medical Journal. O primeiro deles, da New England, foi um estudo observacional que analisou 1.446 pacientes com a Covid-19 hospitalizados. Os autores eles concluíram que nesse estudo a administração da hidroxicloroquina não foi associada a uma menor ou maior taxa de intubação ou de morte dos pacientes, ou seja, a droga não fez diferença. Em outro estudo, também publicado no New England, de uma análise retrospectiva com 1.438 pacientes com a Covid que precisavam também de internação na região metropolitana de Nova York, os autores concluíram que o tratamento com hidroxicloroquina, azitromicina ou os dois juntos não teve relação com menor mortalidade. Num terceiro estudo francês, observacional, comparativo, foram analisados 181 pacientes com pneumonia bilateral e uma síndrome respiratória aguda grave que precisavam de oxigênio, mas não precisavam de terapia intensiva. Os resultados desse trabalho mostraram que o tratamento com a hidroxicloroquina não alterou desfechos de sobrevida, de sobrevivência, desmame do oxigênio e nem alta do hospital. Além disso, os autores argumentavam que os pacientes com menos sintomas e melhor prognóstico na entrada, na admissão, não respondiam melhor à hidroxicloroquina. Numa outra análise, que era uma análise de série de casos, a conclusão com base também observacional de que pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, que já recebiam a hidroxicloroquina como tratamento a longo prazo, dentro da faixa terapêutica, o que se convencionou é que mesmo esses pacientes não tiveram prevenção de formas graves, mesmo com o uso regular da hidroxicloroquina. Ele sugeria naquele estudo que, é claro que precisaria de mais estudos para finalizar isso. Um outro estudo chinês, um estudo clínico randomizado, controlado, que analisou a taxa de eliminação viral em 150 pacientes com sintomas leves ou moderados da Covid-19, pacientes que estavam internados no hospital com diagnóstico confirmado, 75 foram segmentados num braço para hidroxicloroquina mais tratamento padrão e 75 somente o tratamento padrão. E o estudo concluiu que a hidroxicloroquina não alterou a eliminação do vírus. Além disso, os eventos adversos, principalmente gastrointestinais, náusea, diarreia, foram maiores nos pacientes tratados com a hidroxicloroquina do que nos pacientes não tratados. Por isso que os resultados desse estudo não apoiaram o uso da hidroxicloroquina em pacientes com formas leves e moderadas na Covid-19. Eu queria contar um caso rapidamente para vocês. Domingo passado eu atendi uma senhora de 77 anos que já é minha paciente do consultório há bastante tempo. Ela teve no seu D1 de doença, que foi sexta-feira passada, uma digeusia, mal-estar, adinamia, diarreia 3, 4 vezes na sexta, no sábado 4 episódios, no domingo mais 3 episódios em pequenas quantidades e ela falava sempre que eram líquidas, mas em pequenas quantidades. Eu fiz hidratação oral, medicações para controlar a diarreia, mas na segunda-feira, apesar da diarreia ter diminuído, ela acrescentou 3 episódios de vômito. Nesse dia, eu decidi internar para ações mais assertivas, já que eu não conseguiria fazer isso em casa. Ela se manteve sem febre, sem sintoma respiratório, apesar da tomografia do pulmão mostrar algumas pequenas imagens periféricas em vidro fosco alternadas bilateralmente, que não somavam nem 20% do acometimento do seu pulmão que tem asma leve.
Na avaliação do hospital, decidiu-se fazer hidroxicloroquina e azitromicina. E aí, o que eu vou contar para vocês é que no segundo dia de medicação, ela fez alargamento do QT no eletrocardiograma e teve que suspender a droga rapidamente. O risco de ocorrência de prolongamento do intervalo QT no eletrocardiograma, a gente sabe que tem mais chance nas mulheres, nas pessoas que já têm desequilíbrio hidroeletrolítico, com sódio baixo, magnésio baixo, ou pessoas que têm bradicardia, ou que usam outros fármacos que aumentam a chance disso acontecer. Imagina isso tudo numa paciente que tem vômito, diarreia, que chega com sódio sérico de 116, como foi o caso dessa paciente minha. No estudo feito em Curitiba, em 2003, na Revista Brasileira de Reumatologia, o que foi evidenciado é que estudaram 46 pacientes reumatológicos que usavam cloroquina e hidroxicloroquina e que eram assintomáticos do ponto de vista cardíaco, né? E essas alterações, elas não eram dependentes da dose e nem do tempo de uso, mas estava relacionado mais com a presença de canais de sódio e potássio que são meio que determinados geneticamente. Imagina usar isso, né? Dá para usar isso em casa? Dá para usar esse remédio em casa sem o controle do eletrocardiograma, né? Ou precisa avaliar muito caso a caso para saber se é realmente necessário e baseado em cada paciente, né? É necessário usar nesse paciente ou não? Hoje, eu estou convencido de que temos que usar com muita parcimônia, com muita calma, porque eu não estou convencido de que todo mundo merece essa medicação. Eu espero que a ciência nos diga isso o mais rápido possível. Eu só entendo que não é um remédio para ficar em casa e usar sem o médico estar assistindo. Com eletrocardiograma diário, principalmente se for usado associado com quinolonas, que levam fluoxacina, por exemplo, e os macrolídeos, por exemplo, a azitromicina, que também aumentam o intervalo QTc no eletrocardiograma, a chance de arritmias fatais e outros problemas maiores é bastante grande. Esses trabalhos recentes indicam que a hidroxicloroquina pode não ser eficaz para tratar pacientes com a Covid-19, inclusive pacientes com formas leves. Mas é claro, gente, que novos trabalhos com um número maior de pacientes, estudos randomizados, controlados, ainda são necessários para uma conclusão final. Isso tem que ficar muito claro. A gente está torcendo para que um protocolo eficaz tenha comprovação científica e seja aprovado pelos órgãos competentes para uso contra o SARS-CoV-2 na Covid-19. Até lá, o meu pedido é que vocês se cuidem e cuidem do outro. Boa semana.